Olá, começa agora o programa Unifra Entrevista. Hoje vamos falar de ciberativismo. Ao pé da letra, o termo significa ativismo cibernético e é uma nova modalidade de iniciativa de protesto e oposição de ideias realizada nos meios eletrônicos de comunicação. O mais conhecido deles é a internet. Professor Yuri, muito obrigado pela tua presença aqui no Unifra Entrevista. E a gente está tratando desse assunto que é o ciberativismo. A gente trouxe um conceito que seria essa questão de ciberativismo, atividade cibernética. Eu te questiono, o senhor concorda com esse conceito? De que seria uma forma que se manifesta na internet, uma modalidade alternativa? Eu acho que podemos simplificar o conceito dizendo que é um ativismo realizado através das redes, da internet, né? Primeiro a gente tem que retomar o que é ativismo, né? Vamos pegar um conceito bem simples, que ativismo nada mais é do que quando um grupo de pessoas se mobiliza, ali vocês falaram para contrapor ideias, mas não só contrapor, mas também reforçar ideias, por que não? Mas é quando um grupo de pessoas se articula e se mobiliza para defender alguma ideia, né? E o ciberativismo nada mais é do que o ativismo realizado com o uso da internet e de ferramentas digitais, né? Porém, eu simplifiquei, mas nós temos aí vários aspectos que podemos observar que inovam no debate, digamos assim, né? Porque, queira ou não, a internet e os computadores, eles potencializam algumas coisas. A internet, ela potencializa a comunicação, né? Como assim? Ela traz possibilidades, não digo novas, é complicado dizer novo, tá? Mas vamos dizer assim, aqui ela modifica algumas práticas que já existiam. Então as pessoas já podiam conversar antes, mas com a internet nós podemos conversar com muito mais pessoas, digamos assim. As pessoas podiam já conversar em tempo real, pelo telefone, por exemplo, mas com a internet tu podes conversar em tempo real com muito mais pessoas. Então perceba que a internet ela potencializa, né? E o mesmo ocorreu com o ativismo. Nós já fazíamos ativismo antes, mas com a internet nós podemos, por exemplo, nos organizar de uma maneira mais rápida, mais ágil, difundir as ideias de forma globalizada, enfim, e isso acarretou aí em alguns resultados que nós podemos analisar, né, diferentemente do ativismo tradicional, digamos assim. Mas é bom deixar bem claro uma coisa, que os jovens que estão utilizando a internet para se mobilizar nos últimos anos, a grande parte deles não passou por grandes mudanças no país, não passou pelas diretas já, não passou por outras manifestações e pode vir a trazer a sensação de que a internet está criando a manifestação, como se a manifestação fosse algo novo. Não é algo novo, as pessoas já se manifestavam antes, né? Inclusive se coloca uma crítica frente a isso, que é exatamente o fato da falta de mobilização real. Claro que o que a gente vê na internet é real, mas é um ciberespaço, é um meio digital, é um meio virtual. E ficar só no digitar, ficar só no falar, não transforma. Ele dá muita vontade de fazer as coisas acontecerem. E essa é a principal crítica. Que momento que ela impacta ou transforma de fato? É da mesma maneira que se um grupo de pessoas pequeno começar a conversar, digamos, offline, né, em casa, por exemplo, presencialmente, se eles começarem a conversar, também não vai mudar nada. Eu acho que a conversa, a articulação de ideias é um processo inicial para uma mobilização maior, né? Então a conversa nas redes sociais também é um processo inicial. Então, por isso que eu sou, digamos assim, contrário a essa ideia de que conversar nas redes sociais já é um ciberativismo, digamos. Não, eu acho que é parte de um processo do ativismo, digamos assim, que é o processo o quê? De se organizar, de trocar ideias, de gerenciar informações como o dia e horário de mobilização, mas é só parte do processo. Então, assim, de fato, um ciberativismo que se fala, sobre ativismo de sofá, ou então no inglês tem o slacktivism, que seria o ativismo slack, é preguiçoso, né? É um conceito que se usa para criticar essas pessoas que pensam que só conversando na rede social vão mudar o mundo, né? Então, na verdade, é necessário conversar pela internet, é necessário fazer enquetes, mas isso é só parte de um processo, né? Mas elas não deixam de ser também valiosas a conversa, porque no momento que a gente só conversa pela internet, só dá opinião pela internet e nada mais, ajuda pelo menos a trazer ideias para a opinião pública, né? Porque no momento que
a gente traz, por exemplo, assim, uma atualização do status no Facebook, a gente está indicando às pessoas a nossa posição política, por exemplo, né? Isso é valioso, mas não é o todo, é só uma parte do processo. Esse ponto que você coloca, professor, sobre antes não havia internet, por exemplo. E lá havia opinião pública, com certeza, havia encontros onde havia essa discussão e poderia ficar só na discussão ou poderia vir a se tornar algo mais. O mesmo acontece na internet, só que agora a gente toma conhecimento de que determinado grupo se manifesta. Então existe essa crítica que acaba mostrando que, por mais que essa geração não tenha se passado por diretas já e diversas mobilizações, ela ficaria só na conversa. Mas te questiono, anteriormente, quando não havia internet, é possível, então, que essas conversas que existiam também sejam referência para isso que acontece agora? Poderia ficar só na conversa ou poderia virar mobilização social? Não, com certeza. Assim, a gente pode trazer uma outra ideia que é a seguinte, qual que é o objetivo de um protesto? É trazer visibilidade para uma ideia, né? Visibilidade. E como é que a gente consegue a visibilidade? A gente tem que difundir a ideia, né? E como é que se difunde? Existem várias maneiras. A maneira tradicional é trazer a ideia para ser difundida pela mídia, né? Digamos assim, mediatizar a ideia. Então, o protesto busca visibilidade e nós tentamos alcançar o máximo de pessoas possível nessa visibilidade. Então, antigamente, a gente tentava buscar o apoio, digamos, da imprensa ou então, pelo menos, que a imprensa mostrasse isso, né? Isso era um problema, porque a imprensa ela acabava tendo, a mídia acabava tendo um monopólio da visibilidade, da difusão de ideias, né? Então era mais complicado. Então, se a mídia resolvesse se articular para não dar visibilidade a uma certa ideia, era muito mais difícil a gente criar uma mudança, né? Hoje em dia, então, nós não somos mais, digamos assim, entre aspas, refém da mídia para difundir ideias. Mas ainda assim a mídia é extremamente importante para a visibilidade, porque a mídia tradicional ela ainda alcança mais pessoas que a internet, ela é massiva, né? Então, hoje em dia tem esse lado bom, que a opinião pode ser difundida por qualquer pessoa, mas ainda se tem esse grande problema que é massificar a visibilidade, digamos assim. Professor, então colocando agora esse ciberativismo como realmente uma alternativa aos mass media, como a gente estuda, que é essa questão dos meios de comunicação de massa. É uma alternativa, é uma forma de mostrar. E isso acaba impactando e transformando. Aqui em Santa Maria mesmo a gente vê, teve mobilizações contra o aumento da passagem há algum tempo atrás, que houve inclusive ocupação da Universidade Federal e da Câmara de Vereadores. Houve movimento inicial nas redes sociais, conseguiu levar para fora das redes. Mais recentemente, os 40 mil habitantes de Santa Maria e da região, simpatizantes, em função da Marcha do Luto e da Marcha da Paz, se articularam nas redes e foram para as ruas. Mais recentemente ainda, essa semana, em função dessas mobilizações que estão acontecendo por todo o Brasil, houve mobilização nas redes sociais inicialmente. A partir dali se divulgou as informações e a mídia foi pautada a partir dessas manifestações. Então, isso é ciberativismo, na tua opinião? E até que ponto ele impacta socialmente? Eu acho que no momento que a gente pode dizer assim, que foi utilizada a internet, ferramentas da internet, eu acho que o ciberativismo foi, digamos, parte do processo, com certeza. Eu acho que é um ciberativismo que acaba extrapolando as redes sociais, vão para a rua, mas por que vão para a rua? Para dar visibilidade, para chamar a mídia. Então perceba que ainda é necessário, para a gente ter grandes mudanças, digamos assim, ainda é necessária a participação da mídia tradicional. Se as pessoas elas saem da rede social e vão para a rua, é para chamar a mídia, é para a mídia tradicional filmar e mostrar para todo mundo, né? Então, perceba que a internet, nesses casos que citaste, a internet ela foi digamos, uma ferramenta para gerenciar as informações, ou seja, onde vamos fazer o protesto, quando, lutar pelo quê, né? Para articular, mas depois extrapolou aí e viemos então para as ruas e iniciou todo aquele processo já tradicional que acontecia antes da internet, né? Gritar na rua, chamar as pessoas para participarem e chamar a mídia para difundir as ideias. Existem casos no Brasil, por exemplo, em que a internet teve papel fundamental. Não só no Brasil, mas no mundo. Mas colocamos no Brasil aquele caso do Morro do Alemão,
em que houve um garoto que relatava o que estava acontecendo no morro naquele momento em que a polícia acabava subindo, né? Graças a ele, colocando essa expressão bem entre aspas, né? Graças a ele, a mídia e também a população conseguiu saber o que acontecia, já que ele ia agendando aquilo que estava acontecendo naquele local. Então, a internet se vale também dessa possibilidade de, bom, eu estou aqui, tenho um computador e através desse computador eu alcanço literalmente o mundo. Isso aí. Isso que falaste do rapaz esse que estava dentro da comunidade e difundiu essas ideias, é que nós podemos chamar de, digamos, jornalismo cidadão, né? O jornalista cidadão seria aquele cidadão que não tem formação em jornalismo, mas ele participa ativamente da produção de vídeos, imagens e textos e voz sobre uma certa situação que o jornalismo tradicional, digamos, o jornalista não consegue produzir, né? Isso é uma das facetas, digamos, novas que surgem com a internet. Assim, o ciberativismo é uma coisa que é muito novo ainda, tudo é muito novo. A própria rede social é algo muito novo, né? Então, ainda estamos na gênese, no início desse processo do ciberativismo. Ele tem que evoluir muito ainda, o uso de ferramentas, tipos de ferramentas possíveis. Então, nós estamos ainda debatendo sobre tudo isso, né? O senhor já tem uma imagem do que pode nos esperar futuramente? É difícil fazer, isso é meio que fazer um futurismo, né? Um futurólogo é aquele profissional que tenta imaginar o futuro. Você tem algumas hipóteses? Eu acho que assim, em primeiro lugar, vamos ver hoje primeiro. Eu acho que as redes sociais, as tecnologias digitais, elas estão funcionando como recursos que ajudam a potencializar a parte quantitativa do ativismo. Como assim? Chamar mais gente, alcançar mais pessoas. Então, acho que estamos evoluindo nesse sentido. No futuro, imagino que a gente tem que debater maneiras de qualificar isso. Como assim? Melhorar a qualidade desses protestos. Por exemplo, um grande exemplo é o que está acontecendo agora no Brasil, nessa semana, exatamente nessa semana, que milhares de brasileiros vão para as ruas, né, para protestar, ou seja, a internet conseguiu trazer milhares de pessoas, né, que legal, mas a gente vai ver o que eles protestam, nem eles sabem direito o que eles estão protestando, né? Eles foram para a rua, mas antes de irem para a rua, eles não fizeram um processo básico de um protesto eficiente, que é articular as ideias, pautar as principais ideias, focar nessas ideias, né? Então, o que a gente percebe é que a rede social, a internet foi eficiente para trazer um monte de gente, mas não foi eficiente para debater as ideias de forma clara. Então, acho que o futuro é esse, é como utilizar as ferramentas para qualificar mais esses protestos. Que antigamente era realizado como essa qualificação? Quem é que mediava as pessoas, os cidadãos e o governo? Eram os partidos políticos, era a instância política, né? Não só partidos, mas principalmente, né? Só que os partidos políticos, nós sabemos que passamos por um processo de degradação política nos últimos anos, eles não sabem dialogar com as pessoas, né? Perderam poder e as pessoas acabaram então se utilizando das ferramentas digitais para fazer essa mediação entre cidadãos e governo. Só que não souberam utilizar da maneira correta, não digo correta, mas a gente percebe que elas não estão sabendo utilizar da melhor forma possível isso e o resultado é isso. Pessoas mobilizadas, ativas, mas não sabem articular ideias, não sabem focar. E provavelmente não vai ser tão eficiente assim essas mobilizações, né? Professor Yuri, muito obrigado pela tua participação. O nosso tempo encerra nesse momento. A gente agradece mais uma vez a tua participação e por explorar esse assunto ciberativismo e não ficar só na internet, mas também colocar como mobilização social, impacto, transformação e relacionar com essa questão de política, que é tão importante hoje. Muito obrigado mais uma vez. Nós vamos para um breve intervalo agora e voltamos já. Existe um lugar onde eu me sinto muito feliz, porque eu brinco, dou risada, aprendo coisas novas e tenho um monte de amiguinhos. Alguns contos de fadas são reais e precisam de você para traçar um final feliz. Entre em contato conosco e saiba como ajudar. Sonho.
esperança, realização. Cuíca, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. A ONG Royale está mudando a vida de muitas meninas carentes através do balé. Conheça esse projeto. Estamos de volta com o programa Unifre Entrevista e hoje falamos sobre ciberativismo. E nesse segundo momento do programa, vamos conversar com o professor Tarcísio Moro. Professor Tarcísio, muito bom ter você aqui nesse programa. E seguindo aquele assunto de ciberativismo, eu te questiono a respeito do até que ponto esse ciberativismo realmente é uma prática de mobilização social. Existe um conceito de ativismo de sofá que está muito em voga e ele tem um ponto positivo, um aspecto positivo e um aspecto negativo. O aspecto positivo é ver que existem várias pessoas que são adeptas, que compartilham daquele pensamento que é disseminado na rede. O ponto negativo é que falta aquele ativismo que realmente impacta e transforma socialmente. Nós gostaríamos de saber como que o senhor vê esse tipo de atividade hoje, século XXI, ano de 2013. Bem, nós estamos vivendo o impacto de uma tecnologia nova e toda a tecnologia ela sempre traz mudança de comportamento. No caso do ciberativismo, a juventude especialmente, que é mais facilmente domina essas tecnologias, ela tem adotado um comportamento assim muito de ficar na internet, às vezes horas e horas por dia, e isso tem repercussões. Vou dar apenas um exemplo. Na cidade de Santa Maria existe um campeonato de futebol amador, que é um dos maiores do mundo, fazendo-se a relação habitante-jogador. Uhum. E esse campeonato está estruturado por faixas etárias. E as faixas etárias abaixo dos 35 anos não estão mais sendo disputadas por falta de atletas. Significa que a juventude que antes usava o futebol como lazer, hoje está usando o computador como lazer. E fica, como você falou, o ativismo de sofá, ele não deixa de ser uma verdade. Quer dizer, as pessoas criam toda uma percepção virtual das coisas e acabam deixando de agir na vida real. Tá? Quer dizer, a internet se presta muito a estas brincadeiras e participação em informações dos diversos sites que existem. Ela tem uma utilidade muito grande em termos de quantidade de informação, nem sempre quanto à qualidade. Isso é um problema complicado, né? Mas as pessoas acabam, quando você está jogando na internet ou quando você vê um programa, violento ou não, aquilo ali é apenas uma imagem. Se as coisas não derem certo, você reseta e começa tudo de novo. Na vida real não é assim, né? Concordo com o senhor quando você fala que realmente ficar só no imagético é mais confortável, parece mais interessante, mas tem impactos negativos, como é o caso dessa questão dos times de futebol. Sim. Mas a internet ela também proporciona muito, ela agrega muito, não só informação, mas também é uma alternativa para a articulação e mobilização social. É uma maneira de reunir diversas pessoas, independente de ideologia, credo, em prol de uma causa comum. Não é verdade? Sim, ela é uma ferramenta, né, que permite o contato, pelo menos tomar conhecimento das coisas com muito mais facilidade, com muito mais rapidez, com muito mais conforto. Você pode viajar pelo mundo de dentro da tua sala, né? Você pode estabelecer uma rede de amigos e conversar com eles através de conferência partilhada em diferentes partes do mundo. Isso já está sendo feito por empresas, por universidades, por grupos.
né? Você pode administrar uma empresa pela internet, você não precisa mais ter escritórios, prédio, etc. e tal. Então, tudo isso são vantagens que a internet traz, são facilidades, digamos assim. Agora, ela traz uma consequência também, no meu ponto de vista, evidentemente sujeito à discussão, ruim pelo fato de que você não tem mais contato real com as pessoas. Você não olha no olho, você não vê a reação que a pessoa tem ao conversar com você, ao ouvir as tuas proposições, os teus argumentos. É tudo de longe, por escrito, talvez, e aquilo que está escrito depende de quem lê, né? A interpretação de quem lê pode ser diferente da que está escrevendo. E isso é uma característica que tem tomado outras dimensões no mundo. Hoje, por exemplo, a medicina moderna está sendo feita assim. O médico não tem mais aquele toque do paciente, que era a característica do médico de antigamente, né, que examinava o paciente fisicamente, agora é tudo através de exames. Você tem as guerras modernas sendo travadas assim, o cara está com um equipamento militar, com uns botõezinhos, um joystick e está atirando, mandando bomba ou foguete nos adversários, nos inimigos, e não enxerga o estrago que ele faz. Então isso